Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, conhecido como TDAH, é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta cerca de 2 milhões de brasileiros, segundo os dados da Associação do Déficit de Atenção. Em anos recentes, é possível observar um aumento acentuado nos diagnósticos. De acordo com dados da JAMA Network, site de publicação de pesquisa de descobertas científicas, a prevalência do TDAH subiu de cerca de 6% em 1997 para 10% em 2016. Como consequência do aumento de diagnósticos, o tema está bastante em alta, principalmente porque muitas pessoas começaram a se autodiagnosticar. Com isso, a desinformação sobre o assunto ainda é presente. Em meio à desinformação, surge a necessidade de discutir o assunto com profissionais da área para esclarecer dúvidas e entender melhor. Nesse episódio, buscamos entender um pouco mais sobre o TDAH, passando pelo que é, sintomas e tratamentos. Para isso, convidamos a psicóloga clínica formada pela Universidade Federal de Uberlândia, Maria Paula Carrijo. Eu sou Lucas Samuel, estagiário de jornalismo na Diretoria de Comunicação Social da UFO. E eu sou Thaís Nadai, estagiária de jornalismo também na diretoria. Lucas, não podemos esquecer de convidar os ouvintes a fazerem sugestões de discussões para o nosso podcast. Você também pode enviar elogios, críticas e o que mais sentir vontade. Sim, Thaís, o nosso WhatsApp é 349-9948-4655. É o canal que você consegue falar com a gente. Seja muito bem-vinda ao Ciência ao Pé do Ouvido, Maria Paula. Oi, pessoal. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua atuação na área. Então, eu me chamo Maria Paula, eu sou psicóloga, formada aqui pela Federal de Uberlândia. Sou psicóloga clínica hoje, eu atendo crianças, adolescentes e adultos. E me especializo principalmente na área de intervenção precoce, de diagnósticos ali na primeira infância, pensando, um cuidado do sofrimento psíquico já numa idade mais tenra ali. Maria Paula, para começar, explica pra gente e para os nossos ouvintes o que é o TDAH. Então, o TDAH, ele é um diagnóstico psiquiátrico. Ele consiste em duas partes. Uma agitação psicomotora, uma agitação motora e uma baixa capacidade de atenção. Esse transtorno, ele pode aparecer tanto, separado dessa agitação motora e baixa capacidade de atenção, quanto combinado. Essas duas categorias. Dentro disso, tem sinais que identificam cada um desses aspectos. Mas até algo que eu acho que a gente vai ir conversando aqui, é um diagnóstico até difícil, dele ser entendido e ser visto. Porque como que a gente pode medir a agitação? Como que a gente pode medir a atenção? É bem complexo, assim, o processo para isso, Então, tem várias questões a serem observadas, tanto do indivíduo, da história desse indivíduo, quanto social e outros atravessamentos. Alguns dados da Associação Brasileira de Déficit de Atenção registram um número de diagnósticos no TDAH em anos recentes. A que nós podemos atribuir esse aumento? Eu acredito que tenha mais de um fator, assim, para isso. Mas acho que uma questão que a gente tem que pensar seria um contexto social mesmo que a gente vive hoje. Pensando um aumento no ritmo de vida, um ritmo de vida mais acelerado, um maior acesso a informações, a esse ritmo de informações que a gente recebe. Hoje a gente tem vídeos para assistir, e assistir rápido, e ver rápido, e tá pronto para várias coisas. Então, acho que tem muito desse contexto de vida atual, que a gente vive, que conta um pouco do porquê que pode ter aparecido diagnósticos desse âmbito, De uma dificuldade de se concentrar, de uma dificuldade de ficar mais parado, de conseguir, de se dedicar a uma atividade com mais calma. Eu acho que tem esse fator contextual. Tem também a questão de que, com a popularização, muitas pessoas que apresentavam alguns sinais nesse sentido puderam conhecer, o que é esse diagnóstico e pensar se teria, se encaixaria ali. Então, acho que tem esse fator de uma popularização do termo diagnóstico em geral, que sai do âmbito médico e passa a existir entre nós. A gente hoje é uma geração que fala muito sobre diagnósticos, A gente conta disso, a gente conversa sobre
saúde mental, sobre a terapia, acho que tudo isso vai trazendo uma popularização do diagnóstico. Então, acho que tem essa questão contextual, tem a questão de uma popularização que leva as pessoas a buscarem mais. Eu acho que estão esses dois fatores de tanto um contexto social, quanto uma percepção das pessoas maior sobre a própria saúde mental. Estudos do Instituto Estadunidense National Center for Biotechnology Information mostram um aumento acentuado no TDAH em um período de 20 anos. A pesquisa feita com crianças e adolescentes norte-americanos revelou um aumento de 6 para 10% entre os anos de 1997 e 2016. Então, o TDAH ele sempre existiu, né? Mas agora, com essa popularização, que começamos a falar sobre o tema. E existe muitos estereótipos ainda sobre esse tema. E o que a gente pode atribuir a essa nova abertura para falar sobre o tema, para falar sobre o TDAH? Seria esse acesso à informação que a gente tem hoje? Eu acredito que sim. Eu acho que também isso que da gente poder conversar mais abertamente sobre saúde mental também fez com que esse diagnóstico pudesse ser mais falado. Acho que essa abertura das informações, a concepção, essa mudança de concepção de loucura que se tinha antes, né? Ir ao psicólogo, ter um diagnóstico significava ser louco, não estar bem. Então, acho que essa mudança para pensar na saúde mental é um tópico importante de ser falado. Tudo isso vai rompendo alguns paradigmas em torno desse assunto. Você fala sobre a questão dos estereótipos e sobre esse certo preconceito que as pessoas tinham. E me vem à cabeça que muitas pessoas são diagnosticadas com TDAH já na vida adulta. É muito comum hoje em dia, eu conheço muitos casos de pessoas que tiveram uma agitação ou foram consideradas crianças, entre aspas, né, difíceis. E quando elas eram adultas, elas foram diagnosticadas com TDAH e elas descobriram de onde vinham esses sintomas. Então, a próxima pergunta que eu queria te fazer é quais são as diferenças dos sintomas de TDAH nas crianças e nos adultos? Eu acho que a diferença é como isso aparece nesses dois momentos de vida. Na infância, é muito uma coisa que quem percebe é os pais ou a escola, e daí leva, né, para um psicólogo, para um psiquiatra. A criança ela não tem muita percepção de que ela tem uma baixa atenção, né? Que se ela tem uma dificuldade de atenção, se ela é muito agitada, a criança ela não tem tanto essa percepção. Então aparece em momentos diferentes. Provavelmente em casa, na escola, e muito a partir, né, da visão de um terceiro, de outras pessoas ali. Não como, agora no caso do adulto, a gente vê como os adultos passam a perceber em si algumas características. Mas até algo interessante, assim, você trouxe, né, sobre os adultos que têm descoberto hoje. Para a gente falar de TDAH em adultos, a gente tem que investigar muito da infância dessa pessoa. Se tiveram sinais na infância, na adolescência, porque pode ser, né, que seja um caso isolado agora, na vida adulta que aconteceu, talvez ligado ao trabalho, algum contexto da vida. Desculpa interromper essa linha de raciocínio. Então, o TDAH, ele pode se desenvolver na vida adulta. A pessoa pode ter sido uma criança que não apresentava sintomas, e aí, por algum motivo na vida adulta, ela começa a apresentar ou não. O TDAH em si, não. Se ela não apresentou durante a infância e a adolescência algum sinal, acredito até os 12 anos, tem que ter tido aspectos que ligam ao TDAH. Não é considerado TDAH. Ela pode ter sintomas, né? Porque a gente fala de, às vezes, uma desconcentração, de uma baixa capacidade de atenção, até porque a gente não fala muito, mas existem outros diagnósticos, até outros aspectos que podem trazer essa questão, né? Talvez de um burnout traga sintomas parecidos, então acho que até é necessário uma investigação nisso para poder separar. Mas é necessário que tenha tido algo na história de infância e adolescência para a gente pensar na vida adulta. No momento isolado, na vida adulta, não pode ser considerado. Maria Paula, muito interessante a sua resposta, mas trazendo um pouco mais para o lado da criança, como que os pais eles podem ficar atentos em sinais que as crianças dão para saber, né, se tem uma suspeita de ter TDAH? Os pais hoje, na verdade, têm ficado bem atentos a isso. Eu acho que pela popularização mesmo que acontece, os pais têm ficado até às vezes um pouco hipervigilantes com isso, com uma criança que é um pouco mais agitada, ou que, né, tá tendo alguma questão na escola, até porque a escola tem pensado muito sobre isso, tem pensado muito no que aparece, então acho que
No contexto atual é até uma mudança, mas a gente vê muitos pais já chegando pensando no TDAH. Você já chega com um pedido, às vezes, da escola, pensando assim na clínica, né, no que vou recebendo hoje. Já chega com um pedido da escola, já chega com um pedido dos pais. Então, os pais e a escola têm ficado bem de olho nisso. Até acho que é uma coisa que a gente está tendo que fazer um movimento até contrário, às vezes, de parar para pensar que pode não ser aquilo. Né? De ir, talvez, com um pouco mais de calma e olhar um pouco mais para a singularidade daquela criança e do que está aparecendo. Acho que por isso, pela popularização, a gente está tendo um pouco de um efeito reverso, que é de uma hipervigilância sobre aquilo também. Mas existem sintomas? Tipo, uma criança que, por exemplo, é muito inquieta, que não para quieta nem um momento, até na hora de dormir ela já tá aquele no 220. Tem sintomas em criança? Então, esse diagnóstico, ele é no DSM-5, né, que é quando ele aparece agora pela última vez, o mais recente que a gente tem, que é o Manual de Diagnósticos de Doenças Mentais, né? Esse diagnóstico é dado por sinais, mas eles são sinais que devem ser pensados em termos de muito pouco ou normal. Todos nós vamos apresentar isso. Então, todos os sinais que eles colocam lá, todos os comportamentos, questões a serem observadas, se a gente ler aqui, a gente vai se identificar. A questão é que a gente tem que se identificar e começar, então, a investigação para saber em que grau, por quanto tempo está aparecendo. Tem consta que tem que ser por pelo menos cerca de mais de 6 meses, aparecendo continuamente, por exemplo, um sinal de uma dificuldade de executar tarefas, uma agitação a mais, né? A sair correndo em vários momentos, mas é isso que eu trouxe no começo. Tem que ser com muito cuidado, porque se você olha só para os sinais, é muito fácil você falar que qualquer pessoa teria, assim. Então, acho que além dos sinais, tem que olhar a constância, a história de vida daquela família, daquela criança, o momento de vida que está se passando, quanto tempo está assim, quantos sinais aparecem, é só um não caracteriza, né? Teria que ser mais de um sinal, pelo menos eu acredito que são pelo menos 5 a 6 sinais que devem aparecer ali em conjunto por mais de 6 meses. Então não tem um em específico, mas essas questões assim, do básico que a gente pensa, aparece, mas a gente tem que pensar isso em termos de grau e tempo. Interessante. E sobre o tratamento? Tem cura, vamos dizer assim? Isso é um pouco controverso quando a gente pensa na própria psicologia. Assim, eu me guio pela abordagem, pelo menos que eu acredito sim, porque em doença mental é difícil a gente falar de cura igual a gente fala em doenças físicas, né? Pode ser que uma pessoa, por exemplo, tenha sinais de que seria indicativo de um TDAH agora, mas ela passe a ter um manejo daquilo e encontre formas de lidar e que, né, com a terapia, com cuidados de outros profissionais, ele vai, né, identificando maneiras, técnicas, desenvolvimento de habilidades que vão fazendo com que ele possa, às vezes, ter essa dificuldade de concentração, mas que não atrapalhe, por exemplo, a vida dele. Então, tem essa diferença, né, de que em diagnóstico de saúde mental, pode ser que aquilo não se torne mais um sofrimento para aquela pessoa. E daí a gente continua pensando se ela tem TDAH ou não. É uma coisa, assim, que depende muito até de como a pessoa se vê naquilo, né? Ela se vê como alguém que tem aquele TDAH, ela se vê como uma pessoa que é TDAH. Então, acho que até tem esse ponto de que depende um pouco do que a gente pensa, porque acho que é isso, a cura ela é diferente em saúde mental quando a gente pensa em doenças mentais. Será que tem aquele sintoma? Sim, não, é mais complexo porque envolve, acho que isso de que a criança e o adulto, né, a pessoa, se aquilo tá gerando alguma forma de sofrimento ainda pra pessoa ou não. Acho que por aí a gente pensa numa cura, né, se houve uma cura. Eu quero voltar ao que você falava agora um pouco atrás, sobre as questões do diagnóstico, né? O diagnóstico do TDAH ele é um diagnóstico complexo. E uma coisa que a gente tem visto muito são pessoas fazendo autodiagnóstico, em alguns casos até chegando no extremo de se automedicar. Eu queria que você falasse quais são os riscos desse tipo de comportamento. Essa é até uma questão que eu vinha falando, né, no começo com vocês, que é sobre a popularização e o efeito reverso, né, que isso traz. E é essa questão mesmo, de que com o aumento de informação sobre, aumenta também um aumento de informação falsa sobre, né? De fake news mesmo, sobre aquilo. Até já tem estudos sobre como, por exemplo, no TikTok, a quantidade de informações falsas que aparece sobre TDAH é mais da metade dos vídeos. Então, mais das metade dos vídeos falando sobre o assunto é de informações falsas, ou parcialmente, né, falsas ali,
Então, ou de que não são profissionais falando sobre o assunto. Isso aconteceu muito com o diagnóstico de TDAH, né? Das pessoas contarem um pouco da experiência delas e alguém se identificar naquilo e falar, não, então eu tenho também. Ah, eu tenho exatamente isso, então eu tenho também, eu apresento isso. Então, é da mesma forma, e como eu vinha falando, né? Como é um diagnóstico de que ele é medido muito mais, não só pelos sinais que ele apresenta, mas como ele aparece, em que grau, por quanto tempo. Então, às vezes, você se identifica naquilo, mas não é. Vai aparecer essa desconcentração de, ai, nossa, eu tenho uma dificuldade de ficar muito tempo lendo um livro, vamos supor. Daí alguém vem e fala, ai, nossa, eu também tenho. Então, tem gerado essa questão de que, ao ver, às vezes, outra pessoa se identifica com aquilo e faz com que pense que tenha também. Então, acho que é necessário pensar de que precisa de um acompanhamento de um profissional antes disso. Você pode pensar, nossa, será que eu tenho? Mas tomar um cuidado de não já tomar aquilo como um diagnóstico para você, não se automedicar principalmente, e de buscar, né, a ajuda de um profissional, buscar falando, talvez, olha, penso talvez que eu tenha TDAH, gostaria de fazer uma investigação, mas acho que até tomar cuidado, porque hoje também tem muito essa ideia com TDAH, não sei se vocês já viram, que é quase um modelo de checklist, às vezes, que tem testes e você pode ir lá e marcar se você tem aquilo ou não. Então, esses modelos, esses testes, essas falas, tudo isso vai gerando uma grande, né, identificação por parte das pessoas mesmo. Então, acho que é algo que a gente tem que ter cuidado a partir de então. Acho que a popularização do diagnóstico é muito boa, mas agora a gente tem que se atentar para isso, com os cuidados que a gente vai ter com o diagnóstico. Uma pergunta que eu queria te fazer, você fala sobre os sintomas, a desatenção, e eu percebo que também, hoje em dia, não necessariamente só em pessoas que têm TDAH, mas em muitas pessoas é comum a gente ter uma capacidade de prestar atenção menor nas coisas. Aqui a gente pode relacionar isso ao uso de redes sociais, a uma questão geracional mesmo? Eu acho que, assim, igual eu te trago, tem um aspecto de um contexto social, eu acho que se encaixa nisso. A gente vive num contexto de que é muito acelerado, né? A gente tem a possibilidade de assistir vídeos 2 vezes mais rápido do que o normal, né? Então, a gente tem a possibilidade de fazer isso e acaba que o cérebro, ele vai ficando treinado daquela forma, né? A gente vai aprendendo a viver naquele ritmo de vida mais acelerado. Então, a nossa geração, né, principalmente, na verdade, a que tá vindo, né, também agora, a próxima, já nasceu num ritmo de vida super acelerado, em, nossa, várias atividades extracurriculares para serem feitas, muitas coisas para serem aprendidas, iPad, telefone, televisão. Então, tudo isso vai mudando mesmo a nossa dinâmica com uma relação com os aparelhos eletrônicos, com o outro, né, com essa outra pessoa. Tudo isso muda. Acho que isso é até uma coisa que a gente vê muito, né? Hoje, muita gente fala, até eu mesmo falo, que assim, nossa, eu não conseguia ler como eu li antigamente. Eu não consigo mais me concentrar por tanto tempo. Meu período de concentração é menor. Acho que é até legal poder pensar nesses aspectos, né, sociais e de mudança das relações, para que a gente não patologize todo tipo de comportamento. Para a gente pense, né, com datado, né, na nossa contemporaneidade. Vamos agora falar sobre preconceito. Tem muitas pessoas que já têm o diagnóstico de TDAH e não quer tratar. Elas precisam ficar cientes que têm sintomas, não sintomas, mas têm consequências negativas. Sim, porque compromete, né, a vida em geral, né? Compromete ou no trabalho, nas relações. Até pensando, né, se às vezes fica um preconceito com o diagnóstico, né, com o nome TDAH. Mas eu acho que é até importante pensar que, apesar de dali ter um conjunto de, né, sinais, sintomas que são gerais mesmo, na história de vida daquela pessoa vai ser muito singular. Então, ela pode começar contando de um outro lugar. Ela pode começar contando da relação dela com o trabalho, com a família. E como, por exemplo, isso foi aparecendo ali. Então, acho que às vezes fica com medo de que vai chegar, né, pra tratar aquilo e vai ter que falar, nossa, eu sou TDAH, eu tenho isso. E não, pode ser uma porta de entrada para tratar outras coisas, né? Até uma questão, eu acho que prejudicial também do diagnóstico, às vezes, é que as pessoas encaram como um final. Você recebe o diagnóstico e aquilo é a finalização. Sendo que deveria ser, né, tem que ser uma abertura para um cuidado, uma abertura para começar, né, a pensar um tratamento e não um ponto final. Na verdade, é o ponto de início, né? Eu tenho uma amiga, ela tem TDAH, mas só que ela começou agora o tratamento medicamentoso. E aí, ela
não quer fazer mais tratamento, porque ela tem esse pavor mesmo de tomar um medicamento, porque na cabeça dela agora ela tá doente. Mas o tratamento, às vezes, nem pode ser só remédio, né? Pode ser terapia em si, né? Então, como que é o papel do psicólogo no tratamento do TDAH? Até o remédio, a gente fala que ele tem que ser, né, um auxiliar. Mas junto, às vezes, né, ter uma outra questão para que também não fique uma coisa que você trata só aquela sintomática e mas não trata a questão em si, né? Então, a terapia, né, é um espaço, como eu trouxe, né, como para tratar em geral aquilo, né? Para talvez tratar o aparecimento do TDAH, mas também como aquela pessoa está vivendo com aquilo, como aquilo está aparecendo na vida da pessoa. Por exemplo, né, você trouxe o exemplo da sua amiga. Seria o ambiente da terapia, poderia ser para ela falar que ela não gostaria de tomar tanto remédio. De que ela tem uma dificuldade com isso, de que aquilo faz mal para ela e por quê? Sabe, é um espaço também de poder ter um acolhimento daquilo que são questões para aquela pessoa, em particular com aquele diagnóstico, ou com a doença, né, com sintomas. Então, a terapia acho que aparece aí como esse outro espaço, né, para além da medicação. E nem todos os casos é necessário, né, fazer o uso da medicação. Até porque, quando a gente pensa em primeira infância, tem que ter um cuidado com o uso de medicamento, pensando, né, os efeitos neuronais que podem ser gerados ali. Então, até numa idade mais ali até uns 12 anos, a gente até recomenda de ter um cuidado maior, por exemplo, no uso de medicamentos, no acompanhamento desse medicamento, em como vai ser tomado. Então, acho que a terapia entra como um auxiliar e também como esse espaço que a pessoa possa ser tratada de uma forma mais integral, para além do diagnóstico em si. Maria Paula, vamos supor que eu sou uma pessoa que me identifico com alguns sintomas. Qual é o profissional que eu devo procurar primeiro? É o psicólogo? É o neurologista, né? É o psicanalista? É o psiquiatra, na verdade? Qual que é esse profissional? Então, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo podem dar o diagnóstico de TDAH. Só que o psiquiatra, ele é o único que ele pode, né, receitar um medicamento. Então, para o uso do medicamento, seria o psiquiatra. Mas também poderia ser um psicólogo, o primeiro, né? Aí, para investigação, o psicólogo também faz uma investigação psicológica ali, né? Uma avaliação psicológica para ver, né, identificar se há, né, esse diagnóstico. Mas então poderia tanto ser um psiquiatra, um psicólogo, pensando que o psiquiatra é isso, né? Ele tem a questão do medicamento, mas no psicólogo você pode ter o diagnóstico de TDAH também. Acho que até tem essa diferença, né, de que o psiquiatra talvez seja um período menor de avaliação daquele se há ou não diagnóstico. E na psicologia a gente demora um pouco mais, são um pouco mais de até sessões para que seja avaliada, né? A gente leva cerca de 5, 6 sessões, por exemplo, para fazer uma avaliação de se há uma presença de um diagnóstico ou não. O Brasil é um país, como a gente sabe, grande parte da nossa população depende do sistema de saúde público. Então eu queria perguntar como funciona o tratamento para o TDAH no sistema de saúde público brasileiro. O TDAH ele é contemplado, né, para ser atendido pelo SUS. Ir ao psiquiatra, né, obter a receita e os medicamentos irem gratuitamente. Mas a gente sabe que isso às vezes passa por um processo mais difícil, né, de acesso, até porque eu acho que eu não saberia dizer quais são os medicamentos, mas não são todos, por exemplo, que são contemplados pelo SUS, né, que são contemplados gratuitamente, que entram na listagem. Mas a partir de um momento que você, né, consegue um diagnóstico, né, que você tem realmente o diagnóstico de TDAH, através de um psiquiatra ali, pelo SUS, a compra dos medicamentos, né, gratuitos, previstos. Mas também eu acho que, pensando na psicologia, uma possibilidade até, né, de um acesso gratuito seria até pelas clínicas escolas das faculdades. Eu acho que é um espaço muito interessante para uma busca de um atendimento psicológico gratuito e de qualidade, né? Assim a gente pensa. Então, acho que esse tem, além do SUS, né, oferecendo esse serviço dessa forma, eu acredito que através desse outro lugar, nessas clínicas, escolas, podem ser um espaço interessante de busca, né, de atendimento para o TDAH. É sempre válido lembrar que há a possibilidade de tratamento e acompanhamento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A disponibilidade de atendimento deve ser checada na unidade de saúde mais próxima de sua casa. Na cidade de Uberlândia, o atendimento também é oferecido
pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. É isso então, Maria Paula. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu também agradeço muito, Maria Paula. Obrigada a vocês. Bom, pessoal, esse é o momento que você segue o Ciência ao Pé do Ouvido e nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente o que vocês acharam do episódio. Segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, antigo Twitter, @PéDoOuvidoPod e, claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição. Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio pro nosso WhatsApp. Nosso número é 34 99948 4655. Repetindo, 34 99948 4655. Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau! O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. Apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por Thaís Nadai, estagiária de jornalismo na Diretoria de Comunicação Social da UFO, e pelo Lucas Samuel, estagiário de jornalismo também na diretoria. A comunicação imagética foi feita pela Tamires Dantas, estagiária de design. A supervisão do roteiro, inserções e divulgação nas mídias sociais está com o Túlio Daniel, que é editor de ciência das redes sociais da UFO e editor de produção do podcast. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. Este episódio tem versão em Libras no Spotify e no canal da UFO no YouTube. A intérprete é Alessandra da Silva. Captação e edição de vídeo são do Euler Reis. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais! Ciência ao pé do ouvido.